vamos falar de Gêmeos um pouquinho. Gêmeos, essa temporada que tá indo embora e se encerrando por esses próximos dias. A gente vem no paganismo celebrando Yule, o Festival das Luzes, que é aquilo que no catolicismo, no cristianismo se apresenta como Natal. Pra gente é esse período das fogueiras, das festas que chamam juninas, né, de São João. Bom dia! Então, pra gente agora é esse tempo de agraciar o alto inverno, já entendendo que quando uma situação chega ao máximo dela, ela não tem para onde extrapolar. Então a gente vê um declínio dela acontecendo naturalmente. Então se a gente chega no ápice do inverno e vai para essa curva agora, daqui a pouco a gente começa a perceber o sol brilhando por mais tempo no céu. Então a gente favorecido pelo calor novamente e o ciclo da vida se retomando, se retornando. Então vamos entender Gêmeos, falar de Gêmeos um pouquinho. Gêmeos que esse ar mercuriano, esse ar de Exu, né, que a gente chama como Orixá, Mercúrio e Exu tem a mesma força energética de mensageiro, daquele que transita entre mundos, que compreende as necessidades do humano, então as questões da matéria, as questões do corpo físico, não só emocionais, tem muito essa relação do mensageiro, da empatia. Gêmeos que é aquele que é um ar muito racional, um ar que está sempre pesando as coisas, diferente de Libra, que busca colocar numa balança um peso equacionado de justiça, de equilíbrio, puxa um pouco para cada um, tá sempre buscando esse copo meio cheio. Gêmeos não, Gêmeos coloca ali na ponta do lápis, tá certo, não tem muito um meio termo, mas busca resolver as situações de forma até de enfrentamento, sempre muito pelo diálogo, sempre pela comunicação, é o grande comunicador. Então a gente olhando para os três ares, a gente vê Aquário, aquela força do vendaval, aquele que disputa, aquele que vai para cima, que é mais agressivo nas relações. Libra, aquele que busca equilibrar, então todo esse sistema, que busca a harmonia. E Gêmeos não, Gêmeos aquele ar que precisa circular, precisa fazer a informação fluir, acontecer. Então percebam que dentro dos signos de ar, dessa fluidez do ar, tem muitas questões. A gente ouve muito falar sobre Gêmeos como fofoqueiro, porque ele é o comunicador, ele é aquele que fala das coisas de fato e muitas vezes fala do que precisa ser dito. É muito comum a gente pegar, para quem olha a astrologia de uma forma mais rasa, olhar a perspectiva de um signo isolado e falar, porque ele é assim, é assado, mas a gente nunca pode esquecer que a gente está falando de uma pessoa, de um indivíduo ali, que tem vários aspectos dentro de uma mandala astrológica que combinados e somados ainda ao meio, ao lugar onde nasceu, as condições e as oportunidades que teve no decorrer da vida, que vão dizer sobre o potencial e que pessoa é essa. A gente consegue dizer, por exemplo, com alguém com Sol em Gêmeos, que essa pessoa vai buscar pelo diálogo, pela palavra, resolver as situações. Se vai fazer isso de uma forma maliciosa, maldosa, manipuladora, ou se vai fazer isso como um jornalista que é muito curioso, fuçando, um investigador, e isso a gente não consegue determinar. A busca pelo olhar pela psique humana tem muito a relação com os signos de ar também, com os três signos de ar, e a forma como cada um vai ler, isso também é diferente. Então nós temos inúmeras camadas e particularidades, mas é verdade dizer que é aquele que fala. Outra coisa que a gente fala muito sobre ter duas caras, né, dupla personalidade, e falam um monte de coisas nesse sentido, mas é muito mais sobre ser um ar adaptável. Então, saber se colocar em cada ambiente tal qual ele pede, saber como domina o diálogo, domina a comunicação, saber como comunicar e como chegar em cada pessoa. A gente não vai conversar com uma criança de 5 anos
com um idoso ou com uma pessoa na maturidade, dos 30 aos 40 anos, com a mesma linguagem. Para cada um a gente chega de uma forma, e isso é ser adaptável, é usar esse instrumento, essa ferramenta da comunicação a próprio favor e a favor do outro também. Então, acho que uma provocação é pensar sempre mais o quanto essa pessoa ela é fluida, o quanto você pode ter esse camaleão, essa capacidade de fluir entre os ambientes, entre as situações, e como aproveitar essas qualidades a favor. Se a gente pode pensar um pouco, por exemplo, Libra, a gente fala muito, fica em cima do muro, tem a indecisão como um mote. Gêmeos é mais decidido, mas pode ser frio, racional demais. Algumas nuances ali emocionais podem ficar perdidas nesse rolê. A gente pode ser muito pragmático, olhar para as situações de uma forma muito direta, muito fria, muito calculada, porque a gente pode falar que Gêmeos é um arquiteto da construção. Então é aquele que planeja cada ambiente e enfeita, mas dá funcionalidade principalmente. Então percebam como são nuances. Se a gente for pegar o tripé de ar para falar, Aquário é aquele que vai ver na prática o que pode ser construído, pensando na arquitetura. Gêmeos vai dar a praticidade, a funcionalidade, e Libra vai embelezar, vai trazer harmonia, vai trazer a vida para aquele lugar. Então são 3 olhares diferentes numa mesma perspectiva, numa mesma energia de elemento, e eu acho que isso é muito rico. Acho importante a gente lembrar que a gente passou aí uma temporada geminiana muito intensa, então com Plutão voltando para a energia de Capricórnio. Plutão fez um tour, né? Deu um review, um spoiler pra gente do que vai ser a temporada dele em Aquário, mas está de volta em Capricórnio, e a gente tem Saturno agora retrogradando em Peixes também, 2 planetas geracionais que influenciam muito diretamente as energias do nosso dia a dia. Então Plutão, que vem sacudindo a gente desde 2018, 2019, eu venho falando disso, do sistema dos eclipses que só se encerram em outubro desse ano. Então até outubro a gente vê essa situação ainda truncada, muito pouco definida. A gente parece que, pô, eu resolvi virar essa página, de repente bate ali de volta aquela mesma situação, porque esse é o movimento de fato de Plutão. E agora Saturno em Peixes retrogradando, ele acabou de entrar em Peixes, ele começa a falar, e amadurecer? Vem quando? Né? E como você vai fazer esse amadurecimento, esse processo de maturidade para você, como chega e está batendo? E aí, dependendo de aonde ele está se apresentando dentro da sua mandala astrológica, ele vai tocar num ponto muito crucial para você. Então você pode estar num mergulho espiritual profundo, querendo entender o coletivo, que é a era que a gente entra, né? Entrando agora na era de Aquário, tudo que a gente já vem falando há algum tempo. Então um movimento bastante curioso. A lua que permanece em Gêmeos ainda, ela entra a lua nova para Câncer, ainda com um período geminiano. Então talvez um Câncer que vai querer resolver nessa lua nova algumas coisas que ficaram no passado. Quero provocar nesses últimos momentos aí de lua minguante que vocês aproveitem essa energia racional e reflexiva que já é da lua minguante, que já é do ar e que tá aí em Gêmeos. Então, para racionalizar situações que estão muito no campo mental e emocional, é a luz para entender melhor as relações e tudo aquilo que vem acontecendo em torno da gente. Falo das relações porque o tema da temporada do ano são as relações interpessoais e de inúmeras formas, e entrando agora na temporada canceriana ficam ainda mais. Então as questões do cotidiano, da família, do passado, da nostalgia, com toda essa energia de Plutão e de Saturno, isso
explode pra gente. A gente tá aí com Mercúrio em Gêmeos também, facilitando esses diálogos, mas a gente tá com Vênus e Marte em Leão, então trazendo tudo isso muito mais pra gente, muito mais pro indivíduo, muito mais autocentrado. Então, quais são as minhas necessidades? O que me faz de fato feliz e o que me deixa infeliz? O que eu gosto nessa relação e o que eu tô vivendo nela só porque eu tô acostumada a viver. Então, a gente, pelo que eu venho lutando, aonde eu tenho colocado muita energia, então a gente volta a olhar pra gente, para a partir daí ver as possibilidades para o coletivo. É um movimento bastante potente, Leão, que é muito altruísta, consegue se doar, se entregar, mas numa perspectiva de autoestima, de amor próprio, de sentir força e autoconfiança e esse autoequilíbrio. E eu quero convidá-los a oportunizar essa energia, ela tá aí. Então, se você não está conseguindo colocar para fora e fazer acontecer e equilibrar essas forças, a gente tem que buscar onde é que está o canal, para onde está escapando, aonde está vazando toda essa energia, aonde você está colocando essa potência que você poderia estar colocando num lugar muito mais construtivo para você. Então, aonde eu estou desperdiçando? Olhar para a mandala astrológica eu acho muito potente nesse momento, porque a gente consegue definir bem os nossos eixos de vida. Então toda a nossa construção do ser, cada camada, cada dimensão da nossa vida, para perceber que a gente não é uma coisa só, a gente não é um único problema, a gente não é um único desafio, tem muitas outras coisas acontecendo. Então talvez seja tempo de agradecer pelo todo que tá bom e olhar um pouco com um pouco mais de compaixão, com um pouco mais de acolhimento para aquilo que ainda não está da forma como você gostaria que estivesse. Então fica aqui minha provocação para essa temporada geminiana que se encerra agora. Axé para vocês. Sábado lindo, ó, fim de lua minguante. Aproveita para desapegar daquilo que não te pertence mais. Gratidão.